nosso querido Luiz Nogueira, economista e jornalista. Obrigado, professor Manolo. Bom dia a todos. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a essa 42ª edição do Prêmio Economista do Ano, promovido pela Ordem dos Economistas do Brasil, a instituição mais antiga que representa a nossa categoria. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a Credlink pelo apoio a esse evento, o Grupo Comolati por esse espaço incrível aqui, o Terraço Itália, e a cada um de vocês que reservou esse tempo tão precioso para a gente poder ter essa cerimônia que vai ser belíssima. Uma cerimônia que eu diria que é emocionante, em particular, por ser a primeira após a pandemia. Pandemia que nos trouxe tantas sequelas, tantas perdas humanas, sequelas sociais e econômicas. Felizmente, aos poucos, estamos retomando tudo, inclusive essa edição tão importante do Prêmio Economista do Ano. O meu nome é Luiz Arthur Nogueira, eu sei que muitos me conhecem do meu trabalho na mídia, atualmente na Jovem Pan News, mas eu gosto sempre de ressaltar, professor Manolo, que eu sou também economista, como muitos de vocês, com registro no Conselho Regional e associado à Ordem dos Economistas do Brasil. Eu aproveito a oportunidade para convidar todos que ainda não são associados à Ordem dos Economistas, que sejam associados. A Ordem é uma entidade cultural, acadêmica, que depende muito do nosso apoio. Ela não tem contribuições obrigatórias, portanto, são voluntárias. Então, patrocínios e associações são extremamente bem-vindas, tá bom? Eu queria, então, para dar o início formal à nossa solenidade, chamar aqui de volta o professor Manolo. Por favor, professor, uma salva de palmas. É com bastante emoção que realizamos hoje esta sequência de prêmios que desde 1997 a Ordem dos Economistas do Brasil vem patrocinando. Inúmeros colegas economistas de grande destaque, muitos deles estão presentes hoje, não vou nominá-los porque são muitos e posso esquecer de algum deles. Mas muitos economistas que estão aqui foram laureados com o Prêmio Economista do Ano. E hoje é um motivo de alegria muito grande podermos dar esse prêmio ao economista Felipe Salto. Prêmio de economista-chefe a Sérgio Vale e vários colegas economistas que também serão homenageados. Estamos na próxima semana, é a Semana do Economista, mas também é a Semana do Advogado. E creio que vocês todos sabem, além de economista, eu também sou advogado. Então, desde alguns anos para cá, a nossa Ordem dos Economistas do Brasil acolhe advogados, acolhe contadores, acolhe administradores para fazerem parte do nosso quadro associativo. Então, os colegas advogados que estão aqui presentes também estão convidados a se associarem à Ordem dos Economistas do Brasil. Dado o fato de que contamos, ao longo desses últimos anos, com a grande participação do nosso querido professor Ricardo Sayegh, nós acabamos instituindo prêmios a juristas, a magistrados de renome no nosso cenário nacional e internacional. E, em particular, nesse ano, estamos dando uma ênfase bem grande a vários magistrados que têm participado ativamente dos ideais do capitalismo humanista. O capitalismo humanista é uma ideia que nasceu com o professor Ricardo Sayegh e essa ideia hoje está mundialmente sendo difundida. Recentemente, o professor Ricardo Sayegh esteve na Grécia e na terra de Platão e de Sócrates, ele recebeu a mais alta láurea que é concedida a um palestrante estrangeiro. Então, professor Ricardo,
Meu muito obrigado por tudo que tem feito aqui junto à Ordem dos Economistas do Brasil. Então, eu diria, feliz dia do economista, feliz dia do advogado. E para finalizar, estive conversando com o professor Antônio Delfim Neto e ele me pediu para transmitir a todos os companheiros, foi a palavra que ele usou, um forte e afetuoso abraço. E, em particular, aos homenageados. Ele pediu desculpas, não está, neste momento, em condições de comparecer presencialmente, mas ele pediu que eu falasse em nome dele e transmitisse a todos vocês que ele está, neste momento, presente, dizendo: Felipe Salto, parabéns por ser o economista do ano. Demais colegas, Sérgio Vale, demais colegas homenageados, ministro do Superior Tribunal de Justiça, juíza da Vara de Recuperação Judicial do Estado do Rio de Janeiro, magistrado Erickson, a todos meus parabéns. E vamos dar, Luiz Nogueira, sequência aos trabalhos. Obrigado, professor Manolo. A título de curiosidade, o professor Antônio Delfim Neto é o maior ganhador do Prêmio Economista do Ano, com 4 troféus. E, em segundo lugar, temos o economista Armínio Fraga, com 3 edições, só por curiosidade, né? Eu queria também, antes de começar a premiação, vendo aqui a presença do Dr. Gustavo Loyola, do ministro Maílson da Nóbrega, enquanto o professor Manolo falava do Felipe Salto, que é o nosso grande homenageado do dia, eu me recordava, lá pelos anos de 2008, 2009, no auge do subprime, Lehman Brothers, me lembro de, nas minhas atividades, mesclando jornalismo com economia, de ir frequentemente lá na Tendências Consultoria, ali na época na Rua Estados Unidos, e me lembro de um jovem, sentava assim no cantinho, no computador, todo tímido, do interior. Quem diria, doutor Maílson, doutor Loyola, esse jovem, Felipe Salto, teria essa trajetória tão brilhante. Ele que, de fato, desbravou uma área dentro da economia que eu reputo muito importante, em particular num país como o Brasil, que é a área de contas públicas. Mas sobre isso a gente fala daqui a pouquinho, na hora que chegar no momento da homenagem para ele, tá bom? Senhoras e senhores, vamos começar então as nossas homenagens, começando com os prêmios para os CEOs do ano de 2023. Nosso primeiro homenageado, eu convido o senhor Mauro César da Luz Melo Júnior, ele que é CEO da Credlink, para receber a láurea de CEO do ano de 2023, categoria Fintech de Crédito. Mauro Melo, essa escolha não poderia ser mais feliz, pois o prêmio reflete o reconhecimento de uma vida dedicada a contribuir para a educação financeira. Esse tema, educação financeira, eu particularmente reputo como fundamental para o país. A gente precisa levar cada vez mais para as escolas. Eu queria chamar aqui ao palco também, para fazer a entrega ao senhor Mauro Melo, a Cristiane Pelágio, que vai entregar o troféu, e o Fernando Cita, que vai entregar o diploma. Sejam bem-vindos, parabéns. Queria pedir ao Mauro Melo que fizesse uso do microfone e fazer um grande combinado com todos aqui, né? Os homenageados terão 3 minutos para sua fala. Então, o senhor é o benchmark aqui. Se o senhor extrapolar, vai todo mundo achar que pode extrapolar também, né? Por favor, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Agradeço essa grande moção que eu recebo da Ordem dos Economistas do Brasil, mas lembro, contudo, que o que eu faço é lutar pelo dever, jamais pelo poder.
nosso trabalho, o trabalho da nossa empresa, que há 33 anos está no mercado, passando por diversas fases da economia no país, e nos mantemos hoje com o maior banco de dados do país. Temos grande orgulho de trabalhar para todas as instituições financeiras, temos grande orgulho para trabalhar para todos os órgãos públicos do nosso país e servir o Brasil, porque, como disse o insigne professor Henrique José de Souza, trabalhar pelo Brasil é trabalhar pelo mundo inteiro, e sempre trabalhando no justo e perfeito. E, logicamente, eu estou à disposição para servir. Tá? O meu trabalho é servir. Agradeço mais uma vez a homenagem da Ordem dos Economistas. Obrigado. Obrigado, Mauro Melo. Agradeço também a Cristiane e ao Fernando pela ajuda aqui. O Mauro Melo que recebeu o prêmio de CEO do ano de 2023 na categoria Fintech de Crédito. Nossa próxima premiação nós daremos ao senhor Daniel Gomes Maranhão Júnior, ele que é CEO da Grant Thornton, vai receber a láurea de CEO do ano 2023, categoria Auditoria e Consultoria. Por favor, senhor Daniel, venha ao palco. A escolha não poderia ser mais feliz, pois o prêmio reflete o reconhecimento de uma vida dedicada a contribuir para a análise independente e eficaz das demonstrações financeiras para agregar valor e suportar a tomada de decisão, bem como auxiliar as empresas a sustentar seu crescimento, gerenciar talentos, proteger valor e otimizar processos e operações. Para entregar o prêmio ao nosso homenageado, eu convido o professor Dr. Rodrigo Sayeg para entregar o troféu e também convido o professor Manolo para entregar o diploma. Por favor, venha ao palco. Bom, boa tarde a todos. Para mim é uma felicidade, uma honra estar recebendo esse prêmio, representando firmas de consultoria e auditoria, e estar diante de tão ilustres pessoas que estão aqui nesse almoço e recebendo seus prêmios. Nós, com a empresa que nós representamos no Brasil aqui já há mais de 30 anos, né, que é a Grant Thornton, o nosso objetivo, de fato, é prestar, né, transparência aos investidores, às pessoas que transacionam no mercado de capitais, né, trazendo credibilidade, transparência, porque o mercado de capitais, sim, é uma base de movimento da economia brasileira. Quando nós temos o mercado de capital cada vez mais forte, com transparência e credibilidade, a probabilidade de termos mais investidores, né, pessoas físicas, jurídicas, nacionais, estrangeiras, é movimento de recurso financeiro, dinheiro para as empresas, né, para que isso desenvolva cada vez mais o país. Então, para nós, da Grant Thornton, realmente é uma honra estarmos aqui presentes recebendo esse prêmio. Agradeço a todos e boa tarde. Parabéns, Daniel. Agradeço também ao Rodrigo e ao professor Manolo pela ajuda aqui. Nossa próxima premiação será para os nossos economistas homenageados deste ano. Queria convidar ao palco para receber o prêmio Economista Homenageada de 2023, a professora Simone Della Torre, das faculdades Oswaldo Cruz, pelo reconhecimento do seu laborioso trabalho dedicado às ciências econômicas nas faculdades Oswaldo Cruz. Por favor, professora Simone, seja bem-vinda. Para entregar o prêmio à professora, convidamos o professor Jiro Nishida, que vai entregar o troféu, e convido também Gilberto Cobatio, que é diretor-geral das faculdades Oswaldo Cruz, para entregar o diploma. Sejam bem-vindos. Boa tarde a todos. Eu me sinto extremamente honrada em estar aqui compartilhando com vocês esse momento tão especial da minha vida como professora,
há 33 anos em sala de aula, da minha vida como coordenadora de curso de Ciências Contábeis, e principalmente estar aqui representando todos os docentes de uma instituição em que valoriza a educação, que valoriza o profissional da educação e que desempenha com profunda presteza um ensino de qualidade, que são as faculdades Oswaldo Cruz. Então, aqui eu estou representando todos os docentes do nosso curso, de todos os docentes do grupo Oswaldo Cruz, que fazem jus, sim, a essa homenagem, que, no meu ponto de vista, é assim um momento sublime da vida de um professor, e que acredita na educação do Brasil. Eu me sinto muito honrada por ter sido convidada pela Ordem dos Economistas. Muito obrigada, doutor Manolo, pelo convite. Me sinto muito honrada por pertencer a esse quadro, a essa relação, né, a esse quadro de professores, e mais ainda de estar compartilhando com personalidades esse momento. Muito obrigada a todos. Parabéns, professora Simone. Eu agradeço também aos professores Diro e Gilberto pela ajuda. Convido agora para receber o prêmio Economista Homenageada de 2023, a economista professora Selma Culturati Vasques, ela que é professora da FIA, Fundação Instituto de Administração, pelo reconhecimento do seu laborioso trabalho dedicado às entidades dos economistas e às ciências econômicas na docência e na área educacional. Para fazer a entrega dos prêmios à professora Selma, eu convido ao palco o professor Manolo e também o professor Wilson Rabai. Sejam bem-vindos ao palco. Cumprimentando a nossa homenageada e agradecendo em nome das entidades o que ela tem feito pela entidade o ano passado, e mesmo no período de pandemia. Boa tarde a todos. Além de estar muito emocionada, me sinto muito honrada com esse prêmio e com essa homenagem, e de poder trabalhar em prol de difundir o conhecimento econômico, de contribuir para isso, e especialmente nos últimos tempos com a área de educação financeira, que eu sinto que é tão importante num país que tem as nossas necessidades, e especialmente de forjar um novo comportamento mais sustentável, de consumo consciente, que é um trabalho e um esforço que muitos economistas têm feito ultimamente. Então, de valorizar a importância da economia comportamental como um dos fundamentos para que a gente estabeleça bem-estar para a população. Então, mais uma vez, muito obrigada. Agradeço principalmente ao professor Almir, que foi um dos meus mentores de vida dentro da economia, professor Manolo, que foi meu professor na faculdade, e a todos com quem eu sempre pude ter um excelente relacionamento aqui. Muito obrigada. Parabéns à professora Selma, agradeço ao professor Manolo e ao Wilson Rabai pela ajuda aqui. Nosso próximo homenageado, economista de 2023, o economista professor doutor José Carlos de Souza Santos, da FEA USP. Vamos homenageá-lo em reconhecimento de uma vida acadêmica dedicada aos estudos sobre a economia de mercados financeiros e as ciências econômicas. Professor José Carlos, seja bem-vindo. Para entregar o prêmio, eu convido o professor Antônio Carlos Coelho Campino e também convido o professor Dr. Cláudio Ribeiro de Lucinda. Sejam bem-vindos ao palco. Zeca. Eu agradeço à Ordem dos Economistas o honroso prêmio
E, para mim, é um privilégio estar aqui junto de todos os senhores, junto de professores meus, professor Campino, professor Manolo, professor José Roberto, professor Roberto Macedo. Muito obrigado pela homenagem, eu fico bastante emocionado. Para mim, é muito importante isso daqui. Agradeço também a minha esposa, a minha família, que pôde proporcionar a mim o ambiente para eu conseguir chegar aqui. Muito obrigado a todos. Parabéns, professor José Carlos de Souza Santos. Agradeço também aos professores Campino e Lucinda pela ajuda aqui no palco. Campino. Isso aí, doutor Campino. Nosso próximo homenageado, economista de 2023, professor doutor Almir Ferreira de Souza, vice-presidente de Relações Institucionais da Ordem dos Economistas do Brasil e coordenador do Procede-FIA, pelo reconhecimento pelo seu laborioso trabalho dedicado às entidades dos economistas e às ciências econômicas na docência e na área educacional. Para entregar os prêmios ao professor Almir, gostaria de chamar o professor Roberto Macedo e, de novo, o professor Campino, por favor, que voltasse ao palco para essa entrega. Sejam bem-vindos novamente. É um prazer. Bom, eu quero, na realidade, iniciar cumprimentando os demais colegas economistas homenageados, os empresários homenageados, as autoridades que também hoje estão sendo homenageadas. E gostaria de agradecer aos meus colegas de diretoria, aos senhores membros do Conselho Superior da Ordem dos Economistas do Brasil, por esta solenidade, por esse reconhecimento que contribui muito para a nossa autoestima, principalmente recebendo das mãos do nosso velho amigo Campino e nosso amigo Roberto Macedo. Eu devo também compartilhar esta homenagem com aqueles que mais próximo contribuíram para que eu tivesse esse reconhecimento. Naturalmente a família e naturalmente os amigos. Na família, ninguém melhor do que a minha esposa Rose, que está ali presente, né? E os amigos representados pelo ilustre casal Paulo Bezerril e Tereza Bezerril. Eu quero dizer ainda que, geralmente eu digo aos meus alunos, que o ser humano precisa administrar 3, que eu digo bestasferas carinhosamente quando eu falo com meus alunos. Precisa administrar dinheiro. A Ordem dos Economistas ajuda muito nisso, nas economias financeiras, né? Administrar o tempo e administrar as emoções. Precisamente quando se fala na gestão do tempo, é exatamente onde nós sacrificamos os mais próximos, a família e os amigos. Por isso, então, novamente, eu quero agradecer e agradecer a todos por essa homenagem. Muito obrigado. Parabéns, professor Almir. Agradeço também ao professor Roberto Macedo, professor Campino, pelo auxílio aqui no palco. Vamos agora premiar a magistrada, o magistrado e o jurista do ano de 2023. Primeiro, convido para receber o prêmio Magistrada do ano de 2023 e ESG, a doutora Maria da Penha Nobre Mauro, juíza do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Doutora, seja bem-vinda. A Láurea é o reconhecimento à sua postura exemplar na magistratura, pois no ápice da pandemia do Covid-2019, Vossa Excelência assegurou a milhares de famílias carentes no Rio de Janeiro a continuidade do fornecimento de energia elétrica, proibindo o corte por inadimplência. Ou seja, uniu o social, a economia ao direito. Parabéns. Para entregar o prêmio à professora, eu convido Anderson Pomini e Paulo Hamilton, por favor, sejam bem-vindos ao palco.
Bem, boa tarde a todas e todos. Eu quero agradecer essa enorme honraria ao professor Manolo, agradecer à Ordem dos Economistas do Brasil, na pessoa do professor Manolo, uma pessoa que eu tive um privilégio enorme de conhecer recentemente e que me transmitiu muitas lições, talvez até nem dimensione, mas, enfim, foi uma pessoa muito marcante, num momento muito marcante também da minha vida. Eu quero agradecer ao meu querido amigo, Dr. Ricardo Sayegh, pelas lições humanistas, que é um ideal que compartilhamos e que me trouxe até aqui, né, nesse prêmio que muito me honra. Quero cumprimentar a todos os homenageados, o faço na pessoa do ministro Moura Ribeiro. Eu dedico o prêmio à minha família, e eu faço nas pessoas daqui do meu primo, Gustavo Nobre, e da minha irmã, Maria Cecília, que estão ali, meus amores. Para os senhores, eu posso dizer o seguinte: essa decisão, eu costumo dizer, não foi mais do que minha obrigação. E fiz sem titubear naquele momento, porque não poderia conceber que as pessoas isoladas socialmente, todas precisando ficar dentro de casa, não pudessem contar com o mínimo que era energia elétrica. Então, não era ilegal fazer, e era muito humano fazer. E eu preferi isso. Os senhores saibam que esse prêmio é um incentivo, um estímulo muito grande para mim, para que eu seja cada vez melhor, uma magistrada cada vez melhor na minha carreira. Muito obrigada. Parabéns à doutora Maria da Penha Nobre Mauro. Agradeço também ao doutor Pomini e ao professor Hamilton pela ajuda aqui no palco. Queria agora convidar para receber o prêmio Magistrado do Ano de 2023, o excelentíssimo senhor doutor Erickson Gavaza Marques, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A Láurea é o reconhecimento à sua postura exemplar na magistratura ao longo dos últimos 15 anos, pois Vossa Excelência tem se destacado por neutralizar as assimetrias econômicas entre os jurisdicionados, julgando com igualdade e dignidade tanto os ricos quanto os pobres, construindo assim uma sociedade justa, em conformidade com o artigo 3, inciso 1º da Constituição Federal do Brasil. Parabéns. Convido ao palco, novamente, para fazer a entrega, o professor Hamilton e o doutor Pomini. Por favor, sejam novamente bem-vindos. É a segunda vez que eu passo aqui pelo microfone, e quando o advogado vê um microfone, né, a primeira vez eu resisti, mas agora na segunda eu não resisto. Eu não posso deixar de... E vou falar em nome da advocacia, Pomini, se o senhor me permite, não posso deixar de parabenizar a Ordem dos Economistas pelo reconhecimento ao desembargador Erickson Gavaza, que eu já conheço há muitos anos, o conheci como advogado e como magistrado. E, sem dúvida nenhuma, quero dar um testemunho como advogado da postura exemplar do desembargador Erickson Gavaza, sempre buscando a justiça, não é? E ele ressalta uma atividade da magistratura que é de suma importância. Ele consegue criar o direito vivo. O direito vivo, ele surge, não é, da batuta do magistrado. E ele tem honrado, sem dúvida nenhuma, essa importante função no Estado Democrático de Direito, que é a atividade jurisdicional. Parabéns, doutor Erickson. Muito boa tarde a todos. É com imensa satisfação que recebo esse prêmio, agradecendo a família dos economistas, na pessoa do professor Manolo Henriques, muito obrigado, e toda a família jurídica, na pessoa do ministro Paulo Dias de Moura Ribeiro. Mas eu não poderia deixar de salientar aqui que a tarefa do magistrado, o magistrado ele atua muito sozinho. E, embora, enfim, a caneta nos seja conferida para que possamos dar solução aos litígios, o fato é que, se nós não tivermos coesão, se nós não tivermos uma ajuda importante, não conseguimos, não tem como,
enfim, entregarmos a prestação jurisdicional que todo brasileiro, todo paulista merece. E eu não poderia deixar de agradecer a todo o meu gabinete aqui presente, Carla de Fátima Mariúcia, Alessandra Ioneia, Amanda Bassani, Paulo de Sá e Fabiana Lauria, pela toda a ajuda que nos tem fornecido ao longo de todos esses anos. Porque os senhores, as senhoras e os senhores já devem imaginar o quanto é difícil a entrega de uma prestação jurisdicional efetiva e independente. Há muita pressão. A pressão é enorme, mas, enfim, Deus não dá aos ombros uma tarefa maior do que aquilo que nós temos capacidade de carregar. E, portanto, o meu gabinete, há uma década e meia, tem me ajudado muito no exercício dessa valorosa função que é a função jurisdicional. Então, portanto, eu agradeço ao meu gabinete, agradeço à minha família, na pessoa do meu irmão aqui presente, a todos os meus amigos, agradeço ao professor Manolo pela iniciativa, agradeço ao professor Ricardo Sayeg e agradeço à desembargadora Sônia Mascaro pela presença e um bom almoço a todos. Muito obrigado. Hein? Parabéns, doutor Erickson Gavaza. Agradeço também ao professor Hamilton e ao doutor Pomini pela ajuda aqui no palco. Convido agora para receber o prêmio Jurista do Ano de 2023, Capitalismo Humanista, o excelentíssimo senhor ministro doutor Paulo Dias de Moura Ribeiro. A Láurea é o reconhecimento de uma vida dedicada a garantir a todos uma existência digna dentro da justiça social. Vossa Excelência assegurou a usucapião extraordinária aos moradores das comunidades, transformando a situação clandestina em que estavam em exercício oficial do direito da propriedade privada, ou seja, unindo-se a economia ao direito. Parabéns. Convido ao palco para entregar o prêmio ao nosso homenageado, Marina Alves de Azevedo, e o ministro doutor Maílson da Nóbrega. Sejam bem-vindos ao palco. Boa tarde a todos, dizer a minha alegria de estar aqui, saudar quem nos acolhe, o professor Manolo, com gentileza imensa, está bem fazer já casa, e uma alegria imensa poder estar aqui, nem nos meus mais loucos sonhos eu poderia pensar em receber uma laurea desta ordem, para mim inacreditável. Saudar os advogados, na pessoa do meu irmão Ricardo Sayeg, que o acaso, vale dizer, o nome do anjo da guarda, me colocou na frente dele há bem mais de 10 anos. Saudar também o meu TJão, que quem passou pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não sabe a imensidão que é aquilo e não sabem os homens que lá estão. E eu faço na pessoa do desembargador Erickson Gavaza, que foi muito gentil comigo. E não vi agora, mas agora eu vou fazer uma saudação às mulheres. E eu faço na pessoa da minha enteada Marina, que esteve aqui comigo. Muito gosto para mim. Aprendi com o Aldo Mena Marreto que a gratidão é o perfume da alma. E assim é que eu acho que eu vou levando minha vida, encontrando pessoas do mais alto grau, pessoas da melhor qualidade jurídica e social, e trago-os no meu coração. Procuro imitá-los, porque lá nós sabemos a importância dos nossos julgamentos para o futuro do país. E essa nossa amizade, eu não tenho muitos versos para falar, roubo os versos de Fernando Pessoa. Com elegância, sintetiza o que eu quero dizer como gratidão. Diz ele, o valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. São estas que eu estou elogiando.
Acho que todos nós aqui conhecemos perfeitamente, todos de mão dada, em torno do artigo 1º da nossa Constituição Federal, em torno do artigo 3º da nossa Constituição Federal, em torno do artigo 170 da nossa Constituição Federal, porque, afinal de contas, diz o preâmbulo da nossa Constituição que nós vivemos uma sociedade fraterna, quer dizer, uma sociedade justa, adequada, equilibrada. E, ainda que possamos estar vivendo não nos melhores tempos, mas nós temos a certeza de sempre podermos andar atrás do justo e atrás do bem comum. E é por isso que, na minha visão, tudo, de resto tudo, ainda há um ninho de preservação destas ideias, atrás do justo, do bem comum, porque ainda existem coisas como a Ordem dos Economistas do Brasil, na pessoa do professor Manolo. E existem pessoas que preservam o capitalismo humanista e nos ensinam o capitalismo humanista, como faz o meu irmão Ricardo Saeg. Um bom final de semana a todos, muito obrigado pela honraria que me foi concedida. Parabéns, doutor Paulo Dias de Moura Ribeiro. Agradeço a Marina, ao doutor Maílson, pelo auxílio aqui no palco. Nossa próxima homenagem, Economista-Chefe de 2023. Convido para receber o prêmio Economista-Chefe do Ano, o economista professor doutor Sérgio Rodrigo Vale. A Láurea lhe é concedida pelo reconhecimento do seu laborioso trabalho dedicado às ciências econômicas. Eu tenho o privilégio de conhecer o trabalho do Sérgio Vale há muitos anos, lá na MB Associados. Convido ao palco para fazer a entrega do prêmio o professor doutor José Roberto Mendonça de Barros e o doutor Gustavo Loyola. Sejam bem-vindos ao palco. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer primeiro à Ordem dos Economistas pela premiação. Obrigado demais pelo reconhecimento. O meu agradecimento é num tom mais pessoal. A minha família, que quando eu vim para São Paulo há 30 anos atrás, não sou daqui, sou de Goiânia, e que foi extremamente importante na minha vinda para cá, especialmente minha irmã, que é mais velha, por ser mais velha, minha madrinha também, me ajudou muito nessa caminhada aqui, mas não posso deixar de agradecer também a família MB, na verdade, né? Meus amigos da MB Associados, que eu estou lá há 20 anos, o Zé Roberto especialmente, um amigo, uma referência para a gente como economista, Kiki, Wesley, que estão aqui, tantos que lá passaram, que foram referências para mim também, especialmente lembrando no começo da minha estadia na MB, a Mônica Bayer, que foi minha chefe durante 2 anos e que tem um carinho especial, uma referência muito grande por ela. Lourdes Sola, aqui presente também, minha amiga querida de tantos anos, Patrícia. É um agradecimento a todas essas pessoas que passaram na minha vida de alguma forma, a quem sou muito grato e muito grato à Ordem. Obrigado. Parabéns, Sérgio Vale, pela premiação. Agradeço ao professor doutor José Roberto Mendonça de Barros, doutor Gustavo Loyola, pelo auxílio aqui no palco. Senhoras e senhores, chegamos ao grande momento da cerimônia. 42ª edição do Prêmio Economista do Ano. Para receber o Prêmio Economista do Ano de 2023, eu convido ao palco o professor doutor Felipe Scudeler Salto. A Láurea lhe é concedida pelo reconhecimento da categoria por sua contribuição às ciências econômicas. Diria, Felipe Salto, que o Brasil vive neste momento um momento importante de troca de governo, de novas agendas econômicas, mas, sem dúvida nenhuma, o debate sobre contas públicas continua sendo, talvez, o item mais essencial dentro da economia. Não tenho nenhum problema em dizer aqui que você é uma das principais referências no assunto no país, uma trajetória, como eu disse no início, que começou na Tendências Consultoria, teve um momento muito importante no IFE, o Instituto Fiscal Independente, que auxilia senadores na tomada de decisões.
No momento seguinte, como secretário da Fazenda e do Planejamento aqui do Estado de São Paulo, no governo Rodrigo Garcia, e agora na Warren. Felipe Salto, parabéns por essa homenagem. Eu convido ao palco para entregar os prêmios, o troféu e o diploma, Dr. Gustavo Loyola e o ministro Ailson da Nóbrega. Em primeiro lugar, quero cumprimentar a Ordem dos Economistas do Brasil, em nome do querido professor Manolo, agradecer por essa homenagem. Nunca imaginei que tão cedo pudesse receber com 36 anos, mas confesso que fico muito orgulhoso e feliz, porque não foi fácil chegar até aqui. Eu preparei um discurso nos últimos dias. Quem é próximo de mim, o pessoal da Warren, né, a empresa que eu trabalho hoje, o Luiz Pauli, a Andréia, todos eles viram a minha ansiedade para preparar algo que tivesse a altura aqui de todos vocês, dessa premiação, da indicação do ministro Delfim Neto, né, que também muito me orgulha e que foi recebida pelo Conselho Superior da Ordem por unanimidade, e retribuo também a mensagem que ele enviou por meio do professor Manolo, aproveitando para cumprimentar todos os outros homenageados também aqui antes de mim. Mas aí decidi então falar de improviso, porque ao testar o discurso, acho que a gente vai organizando as ideias, e isso nos ajuda a lembrar de várias coisas interessantes. A minha trajetória, o Luiz lembrou bem, o Luiz Arthur Nogueira, eu era fonte dele quando eu tinha 21 anos de idade, 2008, a Tendências cometeu essa irresponsabilidade de me contratar e de me efetivar já como economista. Eu ainda estava em formação, estava no meu último ano de formação de economia na FGV, na Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo, e foi muito positivo, porque eu brinco que a Tendências ajudou a terminar a minha formação de economista. Foi lá que eu aprendi, de fato, o que é ser economista, o que é fazer uma estimativa, para onde vai a dívida pública, como é que a gente faz as contas, o que isso tem a ver com tudo que a gente aprendeu de teoria lá na faculdade. Então, eu sou muito grato ao ministro Ailson da Nóbrega, que está aqui. Em nome dele, eu queria fazer uma saudação especial a todos os amigos da Tendências Consultoria, o Dr. Gustavo Loyola, que também me entregou o prêmio. Eu me lembro da generosidade deles dois em particular, quando eu ia com dúvidas. Doutor Ailson, como é que foi a reforma tributária do ano tal? E ele, com toda a paciência, me recebia na sala dele, explicava, compartilhava conhecimento. Então, isso não tem preço, né? E mais ainda a presença dele aqui, do Dr. Gustavo, de todos vocês. Então, a minha trajetória começa em Laranjal Paulista, que é uma pequena cidade do interior de São Paulo. Meus pais estão aqui hoje, Maria José e João Salto. A eles eu devo tudo, a eles e a Deus, e depois aos amigos e todos. Mas eu queria fazer essa homenagem também aos dois, porque sem eles eu não poderia estar aqui hoje conversando com vocês, ter essa formação e eventualmente ter dado a contribuição que eu dei na Secretaria da Fazenda de São Paulo, na Instituição Fiscal Independente, enfim, nos lugares todos que eu passei até aqui. O fato é que Laranjal Paulista é uma cidade pequenininha, perto de Sorocaba, de Tietê, alguns conhecem, né? Alguns devem ter família aqui no interior também. E apesar de eu ter nascido aqui do lado, na Joaquim Eugênio de Lima, eu me considero de Laranjal, porque meu coração e a minha alma nasceram em Laranjal, fui formado lá. E isso é muito importante, porque o ex-presidente Itamar Franco sempre dizia, né, que por mais longe que você vá, nunca esqueça as suas raízes, aonde estão fincadas as suas raízes. Isso é fundamental, os valores, os ideais, o caráter, a índole. E por mais que a gente possa errar, e eu cometo muitos erros, ainda ontem eu estava conversando com o meu chefe, ele sempre fala, não sou seu chefe, sou sócio, mas é meu chefe que está ali, o Luiz Pauli, da Warren Corretora, eu falava, Pauli, eu erro tanto e sou tão teimoso e temperamental e vocês ainda gostam de mim. Então, acho que eu tenho algumas qualidades
como economista, e fico feliz por essa homenagem, professor Manolo, e por esse reconhecimento, porque, de fato, é uma felicidade muito grande poder compartilhar com vocês todos, pessoas que eu admiro tanto. Estou vendo o professor José Roberto Mendonça de Barros, e citá-lo também, em nome dele, homenagear todos aqueles que já foram homenageados pela Ordem dos Economistas. Um grande amigo que está aqui também e que é um mentor, principalmente desde que eu entrei para a Instituição Fiscal Independente, que é o professor Roberto Macedo, que sempre me ajudou com muitos conselhos, e o próprio ministro, sempre ministro Delfim Neto. Delfim Neto, poucos sabem, mas eu sempre tive uma coisa de ser um pouco audacioso, né? Então, quando ele me escreveu uma vez por e-mail elogiando um artigo, eu falei, bom, essa é a oportunidade para me aproximar daquele que eu acho que é o maior economista que o Brasil já teve. Ao lado de Mário Henrique Simonsen, ao lado de Celso Furtado e de outros que a gente poderia citar, e ele generosamente me recebia. Eu morava em Brasília, trabalhando no Senado Federal, mas vinha mais ou menos uma vez por mês, ele me recebia naquela casa que ele tinha, que muitos aqui conhecem, no Pacaembu, e dava conselhos, conversava, falava, olha, esse relatório tá bom, esse não tá. E é impressionante como ele lia tudo que a Instituição Fiscal Independente produzia. Isso também era muito proveitoso, né? Não só para mim, mas para toda a equipe. E lá em Laranjal, eu descobri muito cedo que eu tinha uma vocação, né? Isso vem da família, vem dos meus pais, mas vem de Deus também, né? Que é uma vocação para o setor público. E eu me realizei quando trabalhei na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Hoje eu tenho uma grande alegria de ver muitos amigos aqui. Eu cito o Zé Paulo Neves, que foi meu chefe de gabinete, auditor fiscal da Receita Estadual, que está ali ao lado do ministro Maílson, a Emília Ticami, o Roberto Yamazaki, que são dois craques, conhecem tudo do orçamento estadual e comandaram por muito tempo e ajudam ainda muito, né, o Tesouro Estadual. Os nossos procuradores do Estado de São Paulo. Então, eu pude conhecer, nessa experiência ainda que curta na Secretaria da Fazenda, muita gente de elevado valor. E eu costumo brincar que na vida a gente tem que ter sorte também, de conhecer pessoas tão boas e melhores do que eu, que me ajudam tanto, né, a fazer um trabalho bom. Outro dia eu recebi um elogio e falei, olha, esse elogio eu tenho que compartilhar com o Josué Pellegrini, que está ali na mesa também, e que trabalhou comigo já, veja a paciência dele, na Instituição Fiscal Independente, na Secretaria da Fazenda e agora na Warren também, na nossa equipe de economistas, lá na área de análise fiscal, de contas públicas, e que é uma pessoa incrível, né? Além de tudo, é um amigo que certamente entendo que é recíproco, né? Que a gente vai levar isso para a vida toda e com quem eu aprendo muito. Doutor em Economia pela USP, uma referência, o maior economista certamente com quem eu já pude trabalhar desde que a gente se conheceu lá no Senado, Josué, falo de coração. E mais do que isso, eu faço essa menção também a eles, nominalmente, porque eu acho que a gente precisa reconhecer que receber um prêmio como esse, desse relevo, é também reconhecer o trabalho de todas as equipes que estão por trás de nós, professor Almir. Eu acho que é isso que a gente precisa entender. Ninguém faz nada sozinho, né? E com todos os nossos defeitos, nossos erros, a gente vai caminhando e encontrando pessoas que vão se tornando amigas e que vão nos ajudando a produzir coisas que sejam úteis para a sociedade. Lá em Laranjal, eu dizia, né? Eu percebi que tinha essa vocação para o setor público. Com 13, 14 anos, eu ficava mandando cartas para o jornal Estado de São Paulo. Meu avô, Milton, já falecido, né? Ele assinava o Estado de São Paulo, e eu comecei a perceber que gostava de ler sobre política, economia, etc., né, Luiz? E isso era uma atividade interessante, porque eu dizia, olha, a família inteira fala que eu tenho que fazer engenharia, porque gosta de matemática, tem que fazer engenharia. Cuidado com isso, né? Porque às vezes gosta de matemática, mas gosta de outras áreas também que combinadas vão resultar na economia, que é muito mais divertido do que engenharia. Eu me lembro quando eu fui aprovado na Fundação Getúlio Vargas, o professor Yoshiaki Nakano, que aproveito aqui também para homenagear, foi secretário do governador Mário Covas, talvez o maior secretário da Fazenda que nós já tivemos, né? Tirou o Estado de São Paulo de uma situação de petição de miséria e elevou a condição que até hoje nós conseguimos ter de alto investimento, um Estado que investe 30,3 bilhões de reais, muito mais até do que a União Federal. Mas se tiver aquele norte e for seguindo aquelas diretrizes, a gente consegue nunca se desviar do objetivo maior,
E esse objetivo maior, a meu ver, quer dizer, no meu caso, é dar uma contribuição relevante para o nosso país. Eu acho que na Secretaria da Fazenda, por mais que tenha sido um curto período de tempo, eu consegui fazer isso. Nós deixamos um legado importante em termos de avaliação de benefícios tributários, várias resoluções aprovadas para dar transparência às renúncias fiscais, coisa que dificilmente vai se encontrar até mesmo no caso da União Federal. Nós conseguimos organizar uma série de processos e de tramitações dentro da Secretaria nessa matéria também de benefícios. Fizemos frente à questão da guerra dos combustíveis no ano passado, então foi uma experiência riquíssima. E eu sempre pensava, eu morava na época, eu voltei rapidamente de Brasília para assumir o cargo de secretário, a convite do ex-governador Rodrigo Garcia, que também é uma pessoa excepcional, excelente político, muito bem formado, dava espaço para a gente fazer as coisas, né? E quando eu voltei, eu tive que arranjar rapidamente um flat, alguma coisa, e fui perto da secretaria, né? Dá até para ver o prédio aqui da Secretaria da Fazenda daqui, e fui para Santa Cecília. Eu arranjei lá uma espécie de um flat, e aí nós todos os dias íamos de lá para a Secretaria da Fazenda, e eu via aquele contingente de pessoas acordando nas ruas, passando fome, etc. Eu falava, olha, nós temos um orçamento de 316,7 bilhões de reais e não conseguimos até agora resolver isso. Quer dizer, eu que vim lá de Laranjal, que tinha aquela motivação, que mandava cartas do leitor para o Estadão, que um dia teve uma publicada, Luiz, você que é jornalista, depois de várias enviadas, com 14 anos, e agora como secretário do Estado, 320 bilhões, e a gente não resolve isso. E discutindo coisas tão complexas ali, aqui do lado, né, no gabinete. Então, isso é o que me motiva. Eu espero a minha vida inteira poder gastar cada minuto para essa missão de ajudar no setor público, a melhorar a vida das pessoas, e enquanto estiver no setor privado, que é a minha missão atual, e é por isso que às vezes a gente traça um plano e acaba havendo algum desvio, também com esse objetivo, de me formar, preparar e ajudar também a que o setor privado, o mercado financeiro, passe a ter essa visão. Eu que venho de uma cidade pequena, tudo isso que eu já contei para vocês, acho que posso dizer que tenho a legitimidade para trazer esses temas em eventos importantes como esse, e nesse momento em que vocês todos, né, colegas economistas, reconhecem o trabalho que eu fiz até aqui. Eu me lembro que o professor Manolo dizia que as duas principais coisas que foram motivo, né, da escolha foi o meu trabalho na Instituição Fiscal Independente e na Secretaria da Fazenda. Então, isso me deixa muito feliz, porque foi muito esforço, foi muito tempo, muita dedicação, financiamento da minha graduação, que eu só fui pagar depois de formado, né? Então, morando com os parentes que me acolheram aqui em São Paulo. Então, tudo isso entra na conta na hora da gente fazer um balanço, Luiz Arthur, e compartilhar com vocês um pouco da nossa trajetória. Eu digo que fico muito feliz, pessoalmente, claro, de ser homenageado, mas mais do que isso, eu espero que a gente possa retomar, agora falando para a nossa classe de economistas, e logo no primeiro discurso nós pudemos ouvir o próprio Luiz falar da importância da representação da nossa classe, não só da ordem, mas também do Conselho Regional de Economia, que a gente possa resgatar o espírito original da nossa profissão, que é efetivamente dar uma contribuição para o desenvolvimento nacional. Esteja no setor privado, no setor público, no terceiro setor, onde quer que a gente esteja, a gente tem que pensar em como resolver problemas e usar recursos que são escassos da melhor forma possível para produzir o melhor resultado agregado possível. Isso que tem que ser a nossa meta. Celso Furtado escrevia no Formação Econômica do Brasil, que todos aqui lemos em algum momento da vida, e que é uma grande referência, né? Lá no finalzinho do livro, que nos idos de 2000, o Brasil ainda estaria numa situação de elevada desigualdade e de baixo desenvolvimento econômico. E nós podemos dizer que ele acertou esse prognóstico, infelizmente, e que, portanto, a nossa tarefa é muito grande e é muito nobre, é muito difícil. E eu espero que a gente possa, cada vez mais, como economistas, como classe, estarmos unidos e dialogando também. Por isso é importante essas homenagens que foram feitas para os juristas, os advogados aqui também, com as outras classes profissionais, para que a gente possa dar essa colaboração.
Agradeço a vocês. Como vocês viram, eu não sou dono do dom do comedimento, né? Como eu sempre brinco, e acabei extrapolando o tempo, Luiz. Mas eu quero terminar também, como o nosso ministro citou Fernando Pessoa, eu não posso ficar para trás, também já tinha trazido uma citação. E eu gosto muito dessa citação do Fernando Pessoa, e vocês vão entender por quê. Porque ela sintetiza muito bem o que eu acho que cada um de nós, na nossa profissão, no nosso dia a dia, na nossa missão, deve fazer, independentemente de errar, de exagerar, disso ou daquilo. Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Muito obrigado, fico muito feliz por esse momento, agradeço pela presença de todos os amigos aqui, não citei todos nominalmente, mas sintam-se todos abraçados. Fico muito feliz também pelos familiares que estão aqui presentes, mais uma vez meus pais, né? Em nome deles, cumprimentar mais uma vez todos vocês. Obrigado. Parabéns ao professor Dr. Felipe Scudeler Salto, economista do ano de 2023. Enquanto o Felipe Salto falava, nós fizemos uma rápida consulta no histórico da premiação e podemos anunciar, sem medo de errar, que ele de fato é o mais jovem economista eleito nesta categoria. Parabéns. Enquanto o Salto falava, eu também ficava pensando sobre nós como sociedade, né, como brasileiros e brasileiras, que desperdício não ter o Salto neste momento no setor público, né? Fico imaginando a perda de oportunidade. Sorte da Warren, que contratou o Salto a peso de ouro. Só que eu tenho uma má notícia. Com essa premiação, valorizou pelo menos 50% o passe, né? Então a renovação vai custar mais caro agora. Muito bem. Eu queria também registrar que a minha colega também da Cristiane Pelágio, a Raquel Landim, que é comentarista da CNN, ela foi eleita jornalista econômica de 2023, mas infelizmente, por um problema familiar, ela não pôde estar presente. O problema já foi resolvido, mas não houve tempo hábil para a presença dela. Então a gente deixa registrado e a Raquel Landim vai receber futuramente, em algum almoço da Ordem dos Economistas, esse prêmio. Aliás, para quem não sabe, mensalmente a Ordem dos Economistas promove exatamente aqui no Terraço Itália um almoço temático, sempre trazendo um palestrante, um convidado para falar. Participem também desses nossos almoços, tá bom? Queria, nesse encerramento, agradecer mais uma vez a presença de todos, a Credlink pelo apoio, o Grupo Comolati pelo espaço aqui no Terraço Itália, e gostaria de chamar o professor Manolo, para que o professor Manolo pudesse dar as palavras finais ao nosso evento. Professor Manolo, mais uma vez, seja bem-vindo. Bem, o encerramento não poderia ser mais feliz, né? Fizemos todas as homenagens, realizamos uma cerimônia maravilhosa, maravilhosa. Quase 100 convidados, entre os homenageados e os convidados, estão lotando este andar aqui do Terraço Itália. Agradeço ao Sérgio Comolati, nosso grande parceiro aqui no Terraço Itália, por ter sido tão espetacular, tão maravilhoso, em ceder este espaço para a realização desse prêmio. Normalmente, nós realizamos o nosso almoço-palestra no andar de baixo, para umas 60, 70 pessoas. Aqui estamos perto de 100. Agradeço a todos os homenageados, agradeço aos magistrados que nos honraram com sua presença, agradeço aos colegas economistas e faço apenas uma menção que os colegas anteriores já fizeram. Associem-se à Ordem dos Economistas do Brasil. Serão todos recebidos de braços abertos. Economistas, contadores, advogados, administradores, todos temos algo em comum com a teoria econômica. A Ordem dos Economistas do Brasil
a missão dela é a disseminação do conhecimento econômico, que está em várias áreas do conhecimento científico. Então, vamos degustar a sobremesa. OEB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil.